Olá, amigos! Que Deus abençoe a todos vocês. Nós estamos aqui com mais um programa Estilo de Vida e hoje você vai conhecer a história fantástica, mais do que fantástica, da Luciana Moura, hoje bombeira civil, mas sofreu abusos, brigas, drogas, tentativa de suicídio. Até mesmo houve prisão na sua casa, na sua família, mas hoje ela está aqui para contar a você que talvez está vivendo o que ela viveu e ela vai estar falando aqui as angústias, a depressão. Ela venceu e se ela venceu, você pode vencer também. Amém. Não é isso, Luciana? Luciana, já de antemão, eu digo a todos vocês que vocês, de fato, possam compartilhar esse vídeo, tá? Porque vai ser algo muito forte o que ela vai falar aqui. Os relatos dela, que ela estava me contando aqui no prévio, é muito forte. Chegou a tomar sopa de pedra. Sopa de pedra. Você já tomou sopa de pedra? Como assim, pastor? Pois é. Tudo isso ela vai contar aqui para você. Você já dormiu dentro de um tambor? Ela precisou dormir dentro de um tambor. Então, compartilhe esse vídeo. Nós vamos fazer parte 1 e parte 2, porque é muita história. A biografia da Luciana é muito grande, muito complexa. E eu tenho certeza que tudo que ela vai falar que ela viveu de ruim no passado vai ajudá-los, porque talvez hoje você esteja vivendo o que ela viveu anteriormente. Então, se Deus resgatou a vida dela, a casa dela, a família, o casamento, as finanças, a saúde, o pudor, né? Sim. A vontade de viver, certamente Deus, Ele vai fazer o mesmo com você. Tá bom? Então compartilhe esse link agora, tem que ser agora, antes que demos aqui início, para que ela possa contar e relatar a vocês a sua história de vida, tá bom? Muito bem, então eu vou compartilhando aqui também com os grupos que nós temos, porque nós temos visto tantas pessoas. Acabou de chegar uma mensagem aqui para mim, você viu? Sim. Né? Acabou de chegar aqui uma mãe dizendo aqui para mim, pastor, meu filho de 10 anos está falando em morrer. Eu até mostrei aqui para Luciana, né, Luciana? Sim. Então você veja que o vazio da alma, a depressão, os problemas do dia a dia, nas casas, nas famílias, está muito grande, muito grande. Você vê uma criança de 10 anos falando em morrer, mas você até entende essa criança. Sim, entendo. Né, Luciana? Porque essa criança tem 10 anos, você começou o seu sofrimento com 6 anos, né? Só um segundinho, já vou dar início aqui com a Luciana. É porque eu estou compartilhando. Eu quero acreditar que você também esteja aí compartilhando com seus amigos, marcando os nomes de cada um deles, porque vai impactar. Vai impactar. A história de vida da Luciana, de superação, é muito forte, muito glorioso de escutar o que Deus fez na sua vida. Muito bem, aqui já está compartilhado. Então, Luciana, conte-nos, por favor, como começou, porque aqui no tema, né, você pode observar aí o tema desse seu relato, dessa sua biografia, que será feita hoje e amanhã, devido à quantidade de conteúdo que ela tem para compartilhar com você. Aqui diz então que você sofreu abusos, houve brigas, drogas, você viveu no meio das drogas, tentativas de suicídio. Sim. Não eram somente pensamentos, mas tentativas, e houve até prisão.
tomou sopa de pedra, morava, né, sem desmerecer ninguém, mas chegou a morar num barraco devido à situação crítica, dormia dentro de um tambor. Você sabe o que é um tambor? Esses tambores De ferro. tambor de ferro. É, de produto químico. Você entrava ali e ficava ali Ficava quietinho. quietinho. Ali era a sua cama. Ali era minha cama. Aí vinha o tio e jogava água em cima dela. Você acredita nisso? É. Parece filme, mas é real. Muito bem. Então, conte-nos, Luciana, como começou o seu sofrimento. Então, aos 6 anos de idade, né? Quando eu entendi por gente, quando eu comecei a entender as coisas. O meu pai, ele é alcoólatra e ele bebia muito, né? Até hoje ainda bebe, assim, né? Mas aí ele judiava muito de mim, dos meus irmãos, da minha mãe. E nisso ele abandonou a gente, porque ele perdeu tudo por causa da bebida. Então ele abandonou. E aí ele pegou, mandou a gente para Vitória do Espírito Santo. Tá, ele... Aqui, desculpa interromper, mas é que aqui fala que ele batia na esposa, batia nos filhos, e dos 6 irmãos, você era a mais rejeitada. Sim. Por quê? Porque eu era mais escurinha. Eu tinha a pele mais escura do que os outros meus irmãos, era tudo branquinho. Então ele falava que eu não era filha dele, que eu era filha de outra pessoa. E por isso ele me batia. Ele batia nos meus irmãos, da minha mãe. E quando o final de ano chegava, festinha, ele dava presente para todos os meus irmãos, menos para mim. Ele dava e quando ele batia na gente, era chute, era pontapé, não era cinta, era pontapé, era soco. Então não era uma correção, era um espancamento. Era um espancamento. Era um espancamento. Talvez você acompanha, que está acompanhando aqui o testemunho da Luciana, você esteja vivendo isso. Talvez o seu marido, ele faz tudo isso. Ele seja alcoólatra, agressivo, bate em você, bate nos filhos, ou espanca, sem ter motivos. Ou tinha motivos? Não, porque ele bebia. Aí ele queria meter a faca na minha mãe, na gente, porque ele bebia. E nisso, aí quando ele perdeu tudo, né? Aí ele abandonou a gente. Aí a única opção da minha mãe foi ir para Vitória do Espírito Santo, onde que a mãe dela morava. Aí a gente fomos. Aí ele ficou aqui e a gente fomos. Aí quando chegou lá, minha avó colocou a gente num barraco, né? O chão era todo quebrado, tudo cheio de aranha, tudo cheio de bichos. Não tinha onde dormir, não tinha água, não tinha luz. E a gente ficava ali. Passava fome, não tinha o que comer, não tinha onde fazer. A gente fazia uma fogueirinha para fazer. Aí teve até essa situação, né? Que eu lembro até hoje, que isso marca a minha vida, né? Que foi quando, né? A minha mãe, no desespero, né? Que ela tinha um bebezinho também, e a gente tudo pequeno. Ela fez uma fogueira e uma panela de ferro. Ela colocou 5 pedras dentro da panela e encheu de água. E falou assim, vocês vão tomar essa sopa e vocês vão encher a barriga de vocês como se vocês tivessem comido a melhor comida do mundo. E a gente comeu, bebeu aquela sopa e fomos dormir. Então, isso é uma coisa que me marcou, sabe? Marcou muito, marcou muito. E eu acho que foi daí que eu comecei, né, a sofrer mais ainda. Porque... Deixa eu só entender. Então, a sua mãe, devido à situação precária que vocês viviam, muito precária, não tinham o que comer, não tinha nem onde fazer. O fogão era um pouco de madeira, fazia uma fogueira. Uns pau a gente mesmo fazia e colocava pedra em cima para segurar uma panelinha para fazer. E não tendo absolutamente nada. Nem fubá, nem pão duro, nem arroz, nem nada. Então sua mãe colocou umas pedras dentro da panela, encheu de água e ilustrou, olha só, ilustrou para vocês, dizendo, olha meus filhos, bebam essa sopa como se fosse... a melhor comida do mundo. E vocês tomaram? Nós tomamos e fomos dormir, sustentou. Porque foi no psicológico, né? Eu vejo que foi
a fé da sua mãe, a misericórdia de Deus, né? Porque olha que situação realmente marca. Se a gente que está escutando, a gente sente, imagine você que viveu isso. Então, eu não sei aonde chega essa mensagem, não sei até onde chega o testemunho dela na tua vida, mas existe uma solução para você. Existe um Deus que pode mudar essa situação sua. Porque hoje ela não precisa se submeter a tomar sopas de pedra. Você tem quantos filhos hoje? Hoje eu tenho 4. Ela tem 4 filhos. Hoje ela não precisa dar sopa de pedra, colocar água na pedra e dizer aos seus filhos: bebam como se fosse uma canjiquinha. Não, hoje ela tem condições financeiras para dar o melhor aos seus filhos. Sim, graças a Deus. Isso? Tem, graças a Deus. Tem a sua profissão, mas um dia, vou deixar ela contar para você. Vai compartilhando. Compartilhe esse vídeo. Porque a Igreja Cristã Vinde a Mim está de portas abertas para você também e para a sua família. Assim como nós a recebemos, eu me lembro o primeiro dia que a Luciana chegou na igreja, que eu conversei com ela, totalmente transtornada, mal, né? Digamos que perturbada, né? Sua mente estava sem chão. Sem chão. E hoje ela está aqui para contar a vocês que tudo mudou. Então, a fé, ela existe dentro de você. O que talvez você não saiba é como usá-la. Talvez você acredita que o sofrimento é a vontade de Deus. E não é a vontade de Deus. Hoje ela entende que todo o sofrimento dela não foi do agrado de Deus. Não, foi devido pelo contrário, foi devido à ausência de Deus no seu pai, Sim. na sua mãe, nos seus tios. Daqui a pouco ela vai falar dos abusos. Então, talvez o problema que você esteja vivendo é isso. Você talvez tenha uma religião de católico, ou de evangélico, ou de espírita. Não importa a sua crença religiosa. Você tinha suas crenças religiosas. Sim. Mas isso não resolvia o problema. Mas quando ela aprendeu o caminho certo de como chegar a Deus, então está aqui o resultado. Porque o próprio Jesus disse que é pelos frutos que você conhece a árvore. Então a Igreja Cristã Vinde a Mim, ela está localizada aqui na cidade de Guaratinguetá. Estamos nos 2 extremos da cidade, justamente para que você tenha acesso a vir à igreja. Nós temos uma igreja no Jardim do Vale, você que mora aí nos bairros vizinhos. Estamos na Avenida Agenor Pires Fonseca, 475, no Jardim do Vale 1. Os nossos cultos, reuniões, se dão nas terças e sextas, às 20 horas e domingo, 9 da manhã. E você que mora no outro extremo da cidade, ali para o lado do Pedregulho, então nós estamos a 5 minutos de você que mora no Parque São Francisco, no Jardim Coopere, e Jardim Aeroporto, Pedregulho, estamos a 5 minutos. Ali na entradinha ali da Aeronáutica, na Avenida Manuel Caltabiano, número 444. Os nossos cultos e reuniões se dão nas quartas-feiras às 20 horas e domingo às 19 horas. Então você tem 2 opções. A Igreja Cristã Vinde a Mim, nós temos recebido centenas de mais centenas. Tem vindo muitos pastores de outras denominações, tem vindo missionários, levitas, obreiros, diáconos, membros, pessoas que estão afastadas das suas congregações devido às desilusões, às decepções, devido ao não ver os frutos, né, como Jesus promete em suas vidas. Muitas pessoas têm vindo. Então você pode vir também, tá bom? Foi o que a Luciana fez. A Luciana, antes de dar seguimento aqui com você, as pessoas estão aí se conectando, vão compartilhando esse vídeo. Você pode deixar aí também a sua
o seu comentário, você pode deixar aí uma pergunta. Você que está passando por algum tipo de problema semelhante ao da Luciana, você que precisa de ajuda, pode também deixar aí a sua pergunta, tá bom? Então, Luciana, você dizia que vocês foram morar em Vitória. Isso. E ali vocês moravam em um barraco devido à situação e não tinha sequer comida, a ponto da sua avó ou sua mãe? Sua mãe, A minha mãe. fazer a sopa de pedra, olha só, e falar para os 6 filhos, olha, bebam essa sopa de pedra como se fosse a melhor sopa que vocês já beberam em sua vida. E vocês bebiam, Nós bebíamos. porque era o que tinha. Era o que tinha. E aí, para mim começar a ajudar minha mãe, porque eu também não aceitava, desde pequena, né? Eu não aceitava aquela situação. Isso me doía muito. Aí eu comecei a ir na padaria, pedir pão na padaria. Aí tinha um senhor que ele se comoveu com isso. Então ele falou, olha que a partir de hoje, todo dia você vai vir buscar o pão aqui na minha padaria. E eu ia todo dia. Aquele pão era o almoço, a janta, era tudo nosso. Era tudo nosso, todos os dias. Isso foi durante um ano. Durante um ano, Um ano. veja, o pão era o almoço, café da manhã, almoço, café da tarde e janta. Era tudo. E graças a Deus, porque para quem estava tomando sopa de pedra, água com pedra, então o pão já era um alimento muito grande, muito valioso pra gente. E a minha mãe, ela não podia trabalhar por causa dos filhos pequenos. E ninguém dava serviço para ela. Aí onde que ela resolveu voltar para Guará, né? Aí a minha tia conversou, conseguiu arrumar uma casa aqui para ela alugada, aí ela voltou. E nisso que ela voltou, o meu pai voltou também, né, para morar com a gente. O seu pai, que havia abandonado vocês, Sim. voltou, quando ele soube que vocês tinham voltado aqui para Guaratinguetá, ele voltou para casa de vocês. Novo, sim. Sua mãe aceitou? Aceitou. E minha mãe sempre gostou dele, né? Mas por causa da bebida, então sempre tinha isso. Aí voltou, começamos a viver novamente, todos juntos, né? Mas a mesma coisa. Aí meu pai bebia muito, queria matar minha mãe, queria matar a gente. Continuou, do mesmo jeito. E nisso, aí minha mãe resolveu, teve uma solução para minha mãe, né? Falou assim, aí teve uma senhora que falou, senhora, arruma uma das suas filhas para vir trabalhar na minha casa, né? Porque aí ajuda vocês também, né? E ajuda a gente. Aí a minha mãe colocou eu para trabalhar. Eu já estava com 7 anos. Aí eu fui trabalhar nessa casa. E lá moravam uma senhora, um senhor, 2 rapazes e a senhorinha velhinha. Né? E é onde que começou os meus maiores problemas da minha vida. E foi onde que eu conheci a bebida, foi onde que eu conheci armas, né? E os abusos. Com 7 anos de idade. Com 7 anos de idade. E para mim era uma coisa normal, porque eu não sabia, eu não conhecia. E eu não podia falar para ninguém, né? Porque o meu pai, ele era alcoólatra. E ele já me batia. Muito. E a minha mãe ficava do lado dele, né? Como a gente necessitava, precisava, então eu tinha que ficar trabalhando. E onde que eu trabalhava, o rapaz, toda vez que eu ia dormir, né, ele passava a mão em mim, ele tentava fazer... Manuseava você. Isso. Levava, quando chegava na parte da manhã, levava a gente para atirar, para aprender a atirar. E ali ele colocava medo em mim, né? Eu tô armado, né? Sempre colocando medo em mim, onde que eu ficava com medo, ficava curralada naquela situação. E isso foi até os meus 13 anos. Dos 7 aos 13 anos? 13 anos nesse sofrimento. E essa pessoa tinha quantos anos? 25. 25 anos. 25 anos. E com 7 anos eu tomei meu primeiro porre de bebida alcoólica. Com quantos anos? 7 anos. Com 7 anos eles me embriagaram de ponche e vinho. Eu lembro, passei mal. E depois daquele dia eu acho que a bebida era o meu refúgio. Eu não parei de beber mais. Eu bebi escondido. Desde criança. Desde criança? Desde criança. Aí o meu pai me batia, eu fugia, tipo assim,
Dava um tempinho, eu conseguia beber, eu bebia. Era sempre assim. Você veja que tudo tem uma raiz. Tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê na vida. Você veja que por isso é importante que você busque em Deus. Acredite, somente o Espírito Santo de Deus, ele pode mudar o seu estilo de vida. Vejam vocês o estilo de vida que a Luciana vivia. Veja o estilo de vida que Deus deu a ela hoje. Então você tem que se perguntar: eu estou feliz com o meu estilo de vida? Eu sou um homem feliz? Eu sou uma mulher realizada? Ou eu tenho traumas, como muitas pessoas, devido ao sofrimento? Porque ela começou desde os 6 anos a sofrer. Com 7 anos já embriagaram ela e abusavam dela, manuseavam ela, a ponto dela ver que o álcool era uma maneira que ela esquecia das coisas e ficava fora de si. Então, o álcool para a Luciana passou a ser um refúgio. Um refúgio. Porque eram tantos os problemas com seus pais, com seus irmãos, situação financeira. Era complicado, hein? Era super complicado. E o meu refúgio era sempre o álcool. Então, quando você se deu por si, você já era dependente. Já era dependente. Já era um alcoólatra. Sim. Igual o seu pai. Igual o meu pai. Tá vendo? Você já ouviu falar nas maldições hereditárias? É assim que começa. Vem dos seus avós, dos pais para os filhos, e se os pais não cortar, passa para os filhos, e dos filhos vão para os netos, e assim sucessivamente. E se você está vivendo isso, você tem que vir urgentemente. Porque se Deus mudou e transformou a vida da Luciana, Ele pode fazer o mesmo na sua também. Mas ela veio até a igreja Vinde a Mim, sem questionar, sem especular, sem dizer, mas eu sou de outra religião. Não importa. O que importa é que Deus, Ele quer mudar o sofrimento para a alegria. Deus quer tirar a sua dor e levar a você um alívio. Jesus disse isso. Vinde a mim, quem? Todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu os farei descansar. Então, é exatamente isso que Jesus tem feito na vida da Luciana. Luciana, e tem muito mais aqui ainda, né, Luciana? Tem muito mais. Então, você foi abusada dos 7 até os 13 anos. E te ameaçavam? Eles falavam para mim não contar, né? Mas aí, aquela ameaça psicológica, né? Psicológica. Você sabe, né, Luciano, que a gente vive armado, vive atirando, então, assim, pra gente coisa, né? Então, aquilo já, eu fiquei encurralada desde pequena, então ali eu vivia no meu mundo mesmo, fechada, né? E com 13 anos, eu conheci as drogas, né? Quando a senhora morreu, aí eu saí daquela casa, aí eu comecei a beber e comecei a usar droga. Aí eu comecei a fumar maconha. Com 13 anos? Com 13 anos. Aí eu comecei a fumar muita, mas era muita. Era tudo pra mim, era maconha, era bebida, aí começou as brigas nas escolas. Eu só vivia assim, brigando, né, com os amigos, com as pessoas que eu não conhecia, não tinha vida. A famosa adolescente que se torna rebelde. Sim, totalmente rebelde. Poxa, pastor, eu tenho visto isso acontecer com algum familiar meu, com algum vizinho meu, com alguma criança que eu admiro tanto, que eu gosto tanto. Pois é, você tem que sentar com essa criança. Você tem que conversar com muito amor, com muito carinho, dar muita atenção. Essa criança tem que sentir muita confiança em você. Sim. Não é isso, Luciana? Porque você era ameaçada de morte. Se você contar, eles ameaçavam de matar todo mundo. Tipo assim, se você contar, você já sabe, né? Que a gente sempre anda armado, então, para eu entender, né? Matar. Se tem alguém neste momento que vê este programa, ou você que vai ver depois, porque esse programa fica gravado, tá? Você pode acessar aí a nossa
página da Igreja Cristã Vinde a Mim. Esse vídeo sempre vai estar à sua disposição para você compartilhar com quem você deseja, no YouTube também. Então, se você passa por algum tipo de abusos, de violações, de estupro, se você tem sido ameaçada ou ameaçado, não se cale, abra sua boca e fale, porque a tática dos abusadores mais forte e mais exitosa é quando eles conseguem fazer você ficar quieto. Sim. Tanto que se prolongou dos 7 aos 13 anos. Dos 7 aos 13 anos. Talvez se você tivesse falado, obviamente eles teriam desaparecido da vida de vocês. Então, veja que com Deus tudo se resolve, tá bom? Existe uma solução. Por isso que o tema de hoje eu fiz questão de colocar aí para você ver. Ó, abusos, brigas, drogas, tentativa de suicídio, que daqui a pouco ela vai falar, ou talvez amanhã, e até prisão. Ela venceu, você também pode vencer. Mas ela veio à igreja, vinde a mim. Você tem que buscar a Deus. Você tem que buscar a Deus. Bom, Luciana, deixa-me ver aqui as pessoas que querem, pode colocar aí o seu comentário, seu feedback, tá? Preste atenção na história aqui, na biografia da Luciana. Então, Luciana, aí você, até com 13 anos, você começou a fumar maconha, aí já era por conta própria. Já era por conta própria. Já era por conta própria. Sim. Aí você já começou a ficar agressiva. Muito agressiva. Rebelde. Nossa, pra mim eu queria matar os outros. Eu saía, que eu morava no Pingo de Ouro. Eu saía do Pingo de Ouro, ia lá no Alto das Almas. Essa época era uma época terrível de drogas, né? E eu fazia questão das pessoas de lá vir pra cá, sabe? Pra mim, vivia sempre enturmada. Era terrível. Era terrível. Tanto que eu vivia no Conselho Tutelar. Eu vivia no Conselho Tutelar. Não tinha paz. Eu fugia de casa. A minha mãe ficava sem ver eu 3, 4 dias. Eu ficava pra rua, igual andarilha. E sempre aquele pensamento, mas toda vez que eu ia fumar uma maconha, né, o bebê, a única coisa que eu queria quando eu chegava em casa era abraçar minha mãe e meu pai. E eu não podia, porque o meu pai, ele nunca me abraçou. Nunca, só depois que ele ficou mais velho, entendeu? Aí a gente que abraçava ele, mas quando era antes, ele nunca abraçava a gente. Quer dizer, aquele abraço, aquele cuidado, né? Isso, aquele carinho. Nunca. Aquele sentimento de proteção, você precisava sempre, né? Sim, e ele nunca deu, nunca. Então eu pegava assim, eu vou ficar dentro de casa fazendo o quê? Né? Eu não tinha família, então eu ficava na rua. E isso foi até os meus 17 anos a 18. Dos 17 aos 18. Aos 18 nessa vida. De droga, de bebida. Só eu era tipo uma pessoa que eu era muito fechada, então eu nem namorava. Eu tinha ódio de homens, sabe? Eu tinha raiva de homens por essa situação. Então eu me vestia de blusa até os pés, calça larga, igual homem. E por causa dessa situação que eu vivi, né? Aí, nos meus 18 anos, eu conheci uma pessoa, né? Essa pessoa também bebia muito, né? E me batia. E eu comecei a passar o que minha mãe passava. Tem alguém precisando de ajuda aí, tá? Ligando no telefone. Eu comecei a passar o que minha mãe passava. Aí eu conheci essa pessoa, fui morar com essa pessoa. E era muito nova, com 18 anos, né? E eu não entendia, eu não sabia. E ele me batia, ele me agredia. Eu não podia usar um short, uma calça. Qualquer roupa que eu usava, ele me batia. E a gente usava muita droga. Aí eu comecei a usar cocaína através desse rapaz. E eu não conhecia, eu passei a conhecer. E nisso, onde que eu comecei a usar cocaína, eu comecei a entrar em depressão. Aonde que começou a vir a depressão. Aí eu via vultos, aí eu via pessoas que não existiam, aí eu queria ficar só no quarto porque eu enxergava as coisas que não tinha. Aí eu só queria bater no rapaz que eu vivia também, eu não queria que ele chegasse perto de mim.
E foi assim, foi um maior tempo. Aí eu passei no psiquiatra, me deram remédio tarja preta. E era problema psicológico, todo mundo falava, é problema psicológico. Eu contava toda a minha história que eu passei, né? Chorava, mas nunca tinha solução, não resolvia. Né? Me dava um remédio para me dormir. Ah, você vai dormir, vai passar. Aí eu dormia, eu queria dormir mais ainda, eu queria dormir. Aí foi onde que eu vi, não tem jeito mais para mim. Aí eu peguei umas 2 caixinhas desse remédio, tomei tudo de uma vez, com bebida alcoólica. Aí fui parar no Santa Casa, fizeram lavagem, quase morri. Você já não tinha mais vontade de viver? Não tinha mais vontade de viver. Nada. Estava num estado já de depressão Total, profunda, né? Não tinha mais. E aí teve uma época ainda que aí eu fiquei grávida, né? Esse rapaz falou pra mim abortar. Aí acabou o meu mundo também, né? Aí eu tentei de novo se matar. Aí perdi a criança. Perdeu a criança? Perdi, aí eu larguei desse rapaz, fui pro mundão. Aí todo o serviço que eu arrumava era só para pagar meus vícios, que era a cocaína e a bebida. Veja que tudo existe uma origem, né? Sim. Existe uma raiz. Por isso que eu convido você. Eu preciso que você me ajude a ajudá-lo. Porque se você acompanha o testemunho da Luciana e se identifica com o que ela sofreu, você sofre ou conhece alguém que é hoje alcoólatra, viciado, dependente químico, depressivo, tem vontade de morrer, é agressivo, tem vontade de bater em todo mundo, não consegue se relacionar com ninguém. Você vê, tem aquela repugna, né, do pai, da mãe, não consegue dar um abraço nos seus pais, nos seus filhos. Se você é essa pessoa, você não consegue ter um afeto com seus seres queridos, você pode ter certeza, existe um mal agindo na sua vida, que vem lá de trás. A vida da Luciana é aquela que as pessoas dizem assim, eu não sei porquê, mas eu sofro desde criança. Sim. Você dizia isso? Sim. Por que eu nasci? Para sofrer? Era assim. Aí, para mim não sofrer tanto, eu procurava as drogas. Entendeu? Eu não tinha vida, não tinha nada. Porque o meu pai me rejeitava, né? Aí teve uma situação que uma vez eu fui morar com meu pai, nessa época, né? O meu pai tentou abusar de mim. O seu próprio pai? Meu próprio pai. E eu entrei em desespero. Eu saí correndo, eu entrei em desespero, aí que acabou de vez mesmo, que restinho de esperança que tinha em mim, entendeu? Aí a partir do momento eu não tinha mais vida, não tinha mais nada. Então, eu só bebia, usava droga e essa era a minha vida. E isso foi até os meus 24 anos. Ou seja, você já era nem uma adolescente, era uma mulher. Uma mulher. Até meus 24 anos bebendo, brigando. E sofrendo abusos, né? Sofrendo abusos. Realmente havia uma maldição na vida da Luciana. E talvez essa maldição esteja na sua vida. Talvez você diz assim, poxa, isso também acontece comigo. Então você tem que fazer o que ela fez. Ela buscou em Deus. Porque primeiro ela tentou se isolar, ela dizia aqui que já não tinha ódio de homens. Sim. Já não queria saber de homens, ela ficou com aquele preconceito de tudo quanto é tipo de homem. Quer dizer, a pessoa ela vai se fechando, aí se envolveu na cocaína, começou a se perder ainda mais no mundo das drogas. Quer dizer, a mente dela cada dia mais perturbada, alucinando, vendo vultos, o mal perturbando a ponto de dizer para ela, acaba com tudo. Pega um coquetel de remédio, toma, e você fez isso. Fiz umas 3 vezes. Umas 3 vezes? Fiz bastante vezes. Você vê como Deus, Ele guarda você. Deus te guardou muitas vezes, hein, Luciana? Muitas vezes.
Bom, você é o nosso convidado também. Se você diz assim, poxa, que interessante a biografia da Luciana, dessa bombeira civil, hoje uma pessoa formada, profissional, esposa, Sim. bem-sucedida, tem os seus filhos abençoados, com muito amor, com muito carinho. Então, é possível você vencer. Ela venceu, você pode vencer também. Só que ela tomou uma atitude. Talvez você não está tomando atitude. Você mora aí no Pedregulho ou mora aí perto do Jardim do Vale e você não toma atitude de vir à igreja. Verdade. Várias vezes ela vinha do jeito que tinha que vir e você vinha. Vinha. Debaixo de chuva, De qualquer jeito. caminhando, a pé ou de bicicleta. Ela vinha com seus 4 filhos e vinha, estou aqui. Eu me lembro, eu acompanhei, eu sou testemunha dessa metamorfose, né? O que é isso? É uma transformação. Eu acompanhei a transformação da Luciana, de um estado crítico, sem esperança, para isso aqui que você está vendo hoje. Então venha você também. Tome atitude. Se alguém está vendo aí o nosso programa, que conhece o endereço exato da igreja, por favor, coloque aí com o número direitinho das igrejas, os horários, para que as pessoas possam vir e participar. Bom, Luciana, você, até os 24 anos, então, ali você já era dependente química de cocaína? Sim. Seus relacionamentos Nunca foram pra frente. nunca foram para frente. Não. Começava e cortava. E cortava. Começava um relacionamento, aí eu dizia, agora vai. Agora vai, mas não ia, porque era muita briga, muita briga. Eu batia nos meus companheiros. Eu tinha uma raiva tão grande, eu não conseguia, sabe? Eu bebia, usava droga, eu comecei a ficar igual meu pai. Então eu batia nos meus companheiros. Aí eles me batiam. Aí eu não tinha, né? Como que fala? Direção, eu não tinha nada. Eu era vazia, totalmente vazia. Me diz uma coisa, você até os 24, né? Sim. E depois dessa fase, o que aconteceu? Então, aí teve uma época que em Guará eu não estava conseguindo emprego. Aí eu recebi uma proposta para mim trabalhar no Rio de Janeiro para ficar anotando nomes de pessoas que ia buscar drogas, tipo assim. E eu fui para esse lugar, porque era um dinheiro muito alto, né? Eu fui. Falei, não vou perder nada mesmo, né? Aí, quando eu cheguei lá, eu vi que não era um trabalho honesto. Era só droga. Droga que chegava, droga que saía. E a pessoa pegava e me dava droga também, para me usar. Né? Onde que eu quase morri. De tanto usar, me deu uma overdose. E naquele momento eu senti que minha vida tinha acabado. E eu falei pra Deus, e eu nem conhecia, né? E eu falei, Deus, pelo amor de Deus, me ajuda, eu não quero morrer, né? Eu sou muito nova. Mas me deu overdose, aí eu fui parar no hospital, aí depois eu deixei, né? O serviço eu nem queria mais saber, voltei pra cá. Aí nisso eu voltei, com o meu serviço, eu comecei a trabalhar de novo. Aí comecei a trabalhar, aí eu conheci outro rapaz, né? Aí eu conheci outro rapaz, que eu tive um relacionamento durante 7 anos, mas o que aconteceu? Devido, né, à minha situação, o alcoolismo, eu comecei a beber de novo. Beber e usar droga. E ele era pior do que eu. Ele bebia, me batia, trancava eu dentro de casa, me ameaçava, né, e trancava as portas. Ele me ameaçava. Aí saía de madrugada e deixava lá, né? E nisso vivi durante 7 anos nessa vida, onde que eu tenho 2 meninas nesse relacionamento que eu tive. Quando a minha filha, a mais velha, que tem 12 anos, ela nasceu, ela tinha 1 mês, eu me lembro que ele fez eu dormir no chão da cozinha, ele com uma faca em cima de mim, falando, ele drogado, falando assim, se você não fazer essa menina calar a boca, eu vou matar você e ela.
E eu coloquei a vala no peito, assim, deitada no chão da cozinha, eu e ela, e ele trancou a porta, sabe? Não deixava eu sair, trancava a janela. E é aquela vida horrível que eu tinha. Eu não tinha paz nem um minuto, desde criança, e continuava sem paz. Era sem paz, eu não tinha motivo para viver. Então aquilo foi me desesperando, eu tentava me matar, mesmo com as crianças. Mas só que aí eu pensava nas crianças, né? Aí eu falei, ai meu Deus, será eu vou... Mas eu não tenho nada a perder. Aí depois vinha, não, você tem que perder sim, os seus filhos, né? Vinha na minha cabeça. E foi nessa situação durante 7 anos. E eu usava muita droga, e bebia demais. Eu não tinha controle. Para mim, bebida, eu ficava 3, 4 dias direto bebendo. Eu não tinha controle da minha situação. E para isso você tinha os seus 2 filhos? Eu já tinha minhas duas filhas. 2 filhas. E as suas filhas presenciavam isso ou não? Elas não presenciavam eu usando droga, mas bebendo sim. Bebia muito, porque a droga eu escondia, né? Mas bebida era direto. Presenciava brigas, né? O rapaz batendo em mim, eu batendo no rapaz. Uma vez eu me cortei com a faca e elas presenciaram. Foi uma situação horrível. Ou seja, tudo que você viu seu pai fazendo com a sua mãe... Eu fazia. Você acabou se tornando igual a ele. Sim. Fazendo o mesmo nos seus relacionamentos, brigando, batendo, apanhando, sim, se drogando, deixando as suas filhas ver toda essa energia negativa, essa situação, essa harmonia, né, ou desarmonia na sua casa. Então, você veja que é importante você buscar a Deus. Por exemplo, Luciana, neste momento, você tinha fé, você tinha uma religião, como é que era? Não, a minha mãe, ela era evangélica, né? Mas era só de nome. Só de nome? Eu sou evangélica de nome. De nome, eu sou. Mas eu nunca vi, tipo assim, minha mãe ajoelhada, falar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, não. Né? Eu via brigas do mesmo jeito. O meu pai é católico. Católico mesmo. Né? Então, a gente vivia naquele pé de guerra. Ninguém ia pra igreja. Só falava que era, mas ninguém frequentava nada. Né? E várias vezes, assim, as minhas tias até chegou a levar eu na igreja uma vez, mas eu não via, não tinha sentido. Eu sentava lá e parecia que não me chamava. Nada que o pessoal falava eu conseguia escutar. Eu sentava, parecia que eu estava tampada, né? Olhos fechados. Bloqueada totalmente. Não conseguia, não entrava na minha cabeça. Nada. E aí eu peguei também, teve uma época que eu procurei Espiritismo. Isso, procurei porque tinha um amigo meu que ele era. Aí ele falou pra mim assim, entrega a sua vida ao Satanás, que a sua vida vai melhorar. Meu Deus do céu. Falou assim, entrega a sua vida ao Satanás, que vai melhorar. Que vai melhorar a sua vida. Você imagina, a pessoa sofre a vida inteira, desde criança, abusada, droga, pensamento de suicídio, intento de suicídio, morando dentro de um barraco, dormindo dentro de um latão, tomando sopa de pedra, tentando se cortar, se matar, agressiva, com depressão, com angústia, tomando remédio tarja preta, porque talvez você também esteja tomando remédio tarja preta, e você acha que isso vai resolver o seu problema. Tá aqui, ó, não resolveu o problema dela, não. A mãe evangélica, o pai católico e um desastre total. Aí para piorar tudo, aí vem o amigo do espiritismo e fala assim, entrega tua alma pro diabo, pro capeta. Foi. Como que ele disse para você? Ele falou para mim fazer um pacto, né? Com Satanás, que era para mim cortar a mão, botar o sangue lá no potinho que ele falou lá, que era para entregar a minha vida, que a minha vida ia mudar. Eu falei, não quero. Ele falou, faz isso. Eu falei, eu não quero. Aí eu cortei até o vínculo com esse rapaz. E aí eu não procurei. Mas aí eu tinha uma tia que ela me levava à força pro espiritismo. Levava pros cabelos. Ela te levava? Levava pros cabelos, onde que ela ia.
E eu não queria ir, mas ela me levava. Você vai, você vai, você vai. Para isso Chegava- você tinha quantos anos? Isso aí eu já tinha que eu 18. Tava com 18 anos quando ela me levava nos Com 18 primitivos. anos. E o que acontecia ali? Eu só via as pessoas, os homens grandes com chupeta na boca, caído no chão. Você via Dentro do homens berçário. adultos Isso. com chupeta na boca? Sim. Endemoniados, né? Porque fazia voz fininha, né? Outros faziam voz grossas, outros estavam dentro de berçários. Tá vendo? E depois, nós que somos os fanáticos. E depois nós que somos os incoerentes, os loucos. Imagina um homem adulto chupando chupeta. As crianças hoje em dia já não chupam chupeta. Verdade. Então você veja que o mal existe. O mal, ele está trabalhando para destruir você e a sua família, o seu trabalho, a sua empresa, o seu futuro, a sua autoestima. Jesus disse: o mal, ele vem para roubar, matar e destruir. E talvez este mal é o que está predominando na sua vida, como predominava na vida da Luciana. E você veja que não é suficiente você ser uma pessoa boa, porque você era boa, você era uma criança pura, inocente, que só sofreu. Então não é suficiente você ser uma pessoa boa, você tem que buscar a proteção de Deus. Você tem que buscar no lugar correto também, porque talvez você vá em alguma denominação, mas você chega lá e você vê coisas incoerentes, como ela viu, um adulto chupando chupeta, um adulto dentro de um berço. Sim. Talvez você vá em algum lugar e você vê pessoas caídas no chão, tremendo lá, dizendo que é Deus. Deus quer derrubar você? Você acredita nisso mesmo? Qual pai que se agrada em ver o seu filho caído no chão? Por favor, com todo respeito, não estamos aqui para brigar com ninguém, nada disso. Você tem o livre-arbítrio, direito de escolher o que você quer. Tem uma passagem na Bíblia que diz assim: uns têm fé para comer carne, outros têm fé para comer legumes, e um não critique a fé do outro. A fé que nós temos, que eu aprendi com Deus, é essa aqui. A fé que nós temos na Igreja Cristã Vinde a Mim, a doutrina da igreja, o ministério da Igreja Cristã Vinde a Mim, está pautado nisso que você está vendo, nos frutos. Porque Jesus disse aos seus discípulos que não sabiam aonde está a verdade. Aonde está a verdade? Como vamos saber se isso é verdade ou não? Jesus disse: pelos frutos você vai conhecer a árvore. Então, eu estou mostrando para você um fruto. A Luciana, eu não digo nem que é um fruto, é uma árvore inteira que está frutificando. Porque para quem foi abusada, para quem viveu nas brigas, desde os 6 anos de idade, pai alcoólatra, foi abandonada pelo pai, foi rejeitada pelo pai, nunca recebeu um abraço carinhoso do pai, porque o pai dizia: você não é minha filha. Tomou sopa de pedra, água com pedra, imagina a cena, devido à situação precária, dormindo dentro de um tambor, não foi nem no chão, num tambor, abusada até os 13 anos. Até os 13 anos. E para piorar tudo, aí vem o pai depois e também quer abusar da filha. Você acha que Deus não está agindo na vida dela? Então Deus, ele quer agir na sua vida também. Deus curou ela de depressão, ela tomava tarja preta, é isso? Sim, tarja preta, calmante. Fazia tratamento com psiquiatra. Sim. Aqui. Então você que é crente,
Você que é católico, espírita, seja lá quem for você, pare de dizer que a depressão não tem cura. Pare com isso. Se você não é curado, é outra coisa. Mas a depressão tem cura. Se você gosta, talvez, de fazer esse tratamento com psicólogos e psiquiatra, é um direito seu. Se você se sente bem, então fique à vontade. A medicina é de Deus. Só que Deus, ele faz o que a medicina não pode fazer na sua vida. Então, aqui está um fruto para mostrar a você que é possível você resolver os seus problemas sim. E olha, eu vou parar aqui agora com o seu testemunho, que está maravilhoso. E talvez você diga assim, poxa, pastor, mas eu queria saber como foi a parte final. Você quer saber? Amanhã, neste mesmo horário, você pode se conectar conosco, né? Esse programa, ele sai ao vivo às 10 horas da manhã. Talvez você está vendo este programa que é gravado também, então não importa o horário. O importante é que você veja o conteúdo todo. Você que acaba de se conectar, eu aconselho você, veja desde o início a história de vida da Luciana. Olha, parabéns. Obrigada. Amanhã você pode estar aqui conosco? Sim. Pode. Estarei. Por favor, então amanhã, às 10 da manhã, eu gostaria que você estivesse aí conectado. Faça o mesmo que você fez hoje. Compartilhe. Vamos. Isso tem que ser divulgado. Esse aqui é o bom perfume de Cristo. Você já ouviu falar do bom perfume de Cristo? Os bons frutos? É isso aqui. Isso aqui tem que proliferar. Não só na cidade de Guaratinguetá, não só no Brasil, mas no mundo todo. Porque esse testemunho vai salvar muita gente. Vai salvar muitos pais que nunca abraçaram os filhos como seu pai. Vai libertar muitos pais que estão abusando dos seus filhos, como aconteceu com você. Muitos homens que são pedófilos e abusadores, como fizeram com você. Sim. Muitos homens agressivos e mulheres agressivas, como você vivia nessa agressão toda. O testemunho dela vai ajudar você que pensa em suicídio ou que já tentou suicídio, porque ela tentou várias vezes. Por isso que eu sou obrigado a parar aqui agora e dar seguimento amanhã. Então, hoje é parte 1 e ficamos por aqui. Deus abençoe vocês e amanhã nós estaremos aqui ao vivo. Amém, pastor. Um abraço.